Olá, tudo bem? Nós estamos começando mais um Baú de Votu, um programa que vai ao ar semanalmente. A gente sempre traz um convidado para relembrar a história de Votuporanga. E hoje, o meu convidado é um dos primeiros engenheiros de Votuporanga, Dr. Jesus Silva Melo. Jesus, muito obrigado por ter aceito o convite. Jesus, vamos começar. Eu sempre gosto de saber quando é que o senhor veio para cá, ou a família do senhor veio para cá. Que ano que foi? A minha família veio para cá mais ou menos no ano de 1944. Quer dizer, ainda Votuporanga estava se formando, ainda derrubando mata aí no centro. Minha família mudou-se para cá. Nós viemos de Polônia, né? Que lá já achavam que Votuporanga ia crescer mais e vieram para cá tentar a nova vida aqui. Polônia é bem mais velho que Votuporanga. É, mais velho. Mais velho. Agora, normalmente, assim, a maioria que veio para cá veio para a zona rural, para café. A família do senhor também ou não? Não, minha família não veio, porque o meu avô tinha um pequeno hotel lá em Polônia e ele veio e montou aqui. Meu pai era alfaiate, trabalhava com alfaiataria e tinha muito movimento para mandar fazer terno, essa coisa toda, então aproveitamos e viemos para cá. Ah, então vocês tiveram um hotel aqui em Votuporanga? O meu avô. O seu avô. Teve um... Que hotel que era? Onde que era? Onde que era esse hotel? Esse hotel, ele funcionou na rua Pernambuco, mas depois ele mudou lá para o Amazonas, esquina com Alagoas, onde tem terroite, alguma coisa lá. Eles ficaram lá muitos anos, depois venderam, né? Passaram para outras pessoas. Gozado, né, Jesus? Nessa época, Votuporanga teve muita pensão, muito hotel, né? Eram vários, quer dizer, já desde o início, Votuporanga era uma cidade já... Chamava atenção. Chamava, né? E o senhor tinha quantos anos quando veio para Votuporanga? Quando eu vim para cá, eu tinha uns 4 para 5 anos, mais ou menos, né? Estava brotinho mesmo. E a cidade era só o centro, né? A cidade era o centro, né? Nós morávamos um pouquinho retirado, depois meu pai comprou no centro, e onde ficou muitos e muitos anos. Sei. E era tudo terra? Tudo terra. Não tinha energia elétrica? Não tinha. Era duro viver essa época, não era? Não tinha os melhoramentos públicos que você tem hoje, não tinha telefone, não tinha energia. Mas depois foi instalando, o Votuporanga teve sorte de instalar o regional da CESP, também a Telefônica Rio Preto instalou aqui um prédio na Rua Goiás e foi melhorando, né? Não só a comunicação, como também a parte de distribuição de energia. Depois a regional da CESP ficou aqui, foi um grande acontecimento para Votuporanga, né? E gozado, né? Votuporanga teve muita gente que acreditou em termos de investimento, né? Por exemplo, a Telefônica. Era de Rio Preto, né? A família Haddad, né? Quer dizer, desde o começo, Votuporanga já tinha essa tendência de ser uma, né? Para ser uma cidade maior. Maior, né? Porque a gente vê na história, diz que mesmo no dia 8 de agosto, quando rezou-se a primeira missa, quando foi vendidos os lotes, foram vendidos os lotes aqui, né, até Teodorville. Diz que mesmo nesse dia foi um movimento, a região inteira estava sabendo, né? A região inteira. Então foi um acontecimento regional e a partir daí, o Votuporanga teve sorte também que cediu muito tempo a alguns órgãos estaduais e a cidade foi crescendo. Por exemplo, o avô do senhor, ele veio para cá porque teve notícias boas, né? Ele veio para cá porque ele tinha um hotelzinho em Polônia que já não dava mais nada. Então, indicaram que o Votuporanga estava nascendo, estava indo para frente, e ele veio e montou um hotel aqui. Graças a Deus deu certo. Deu certo. Bom, e o senhor estudou aonde aqui? No IE? Eu, como grupo escolar, fiz aqui, que hoje é o Zeitune, né? O William Zeitune. O ginásio estadual fiz onde hoje é Manuel Lobo. Sim. Depois o colegial já tive que ir para fora, né? Fiz em Campinas e São Carlos. Bom, o senhor foi para fora porque não tinha colegial aqui? Não tinha colegial. Quando eu fiz, não tinha. Só tinha ginasial. Eu tive que me virar com a minha família, não tinha condições. Fomos para outra cidade
Fiz 2 anos em Campinas e 1 ano em São Carlos, e depois fiz vestibular lá na USP, passei e me formei lá em São Carlos. O senhor se formou e já veio para Votuporanga? O senhor já veio para Votuporanga logo? Eu não viria, ficaria uns meses ainda pensando se vinha ou não, mas depois me apareceram oportunidades e eu acabei vindo para cá. Mas senão eu já tinha também empregos até no litoral, tinha em outros lugares que estava faltando muito engenheiro, né? Mas na região também não tinha, então acabei ficando aqui em Votuporanga. Mas bom, que ano que o senhor veio para cá, retornou para cá como engenheiro? Como engenheiro, 1963. Porque também, antigamente, as pessoas faziam casas sem ter nada técnico, né? Eu lembro que a pessoa fazia meia dúzia de casas igualzinha uma da outra, né? E tinha campo para ser engenheiro em Votuporanga nessa época? O campo foi se formando, né? Porque o Conselho Regional de Engenharia, na minha opinião, agia pouco. Ele agia até Rio Preto, para cá não tinha nada. Então a pessoa fazia tudo, vamos dizer assim, às escusas, escondidas, né? E muita coisa saiu errada, mas depois foi corrigindo com o tempo e acertando e transformando na cidade que é hoje, né? É isso que eu penso. Como é que eles faziam? Eles tinham essa intuição de como devia fazer um alicerce, fazer... Como que era isso? Era porque era tudo leigo. Era como você usou um termo certo, era uma intuição, né? Que tinha um ou outro que sabia alguma coisa e foi somando e fazendo as coisas, né? Mas foi difícil. Tem muita coisa do começo que até hoje não corrigiu, mas estamos aí, né? Dá para corrigir. E quais foram os primeiros projetos aqui em Votuporanga do senhor? Os primeiros projetos... Bom, de primeiro, assim, é difícil localizar, mas trabalhamos para a família Matos, trabalhamos para outras famílias. Foi no começo que fizemos algumas coisas, mas foi depois juntando aí, fazendo... Depois apareceram os financiamentos aí de Caixa Econômica, nós fizemos bastante residência também. O senhor fez a Covasa. A Covasa, fiz a Covasa, fiz a grande obra, né, que hoje é uma grande obra do frigorífico Quatro Rios, né, e a Covasa foi o espetáculo. O frigorífico Quatro Rios também. Agora, o frigorífico Quatro Rios foi um marco para Votuporanga também, né, Jesus? Foi um marco. Foi vários empresários de Votuporanga e várias pessoas interessadas no progresso da cidade procuraram, vamos dizer assim, uma industrialização de Votuporanga. Aí falaram, não, Votuporanga tem que ter um frigorífico, é um centro leiteiro, de gado, tudo mais, devia ter um frigorífico. Então foi feito um estudo para instalar o frigorífico. Na verdade, eu não era grande conhecedor de gado, mas fui obrigado a estudar muito e visitei vários frigoríficos no Brasil inteiro para poder lançar esse projeto aqui. Esse projeto foi lançado, vamos dizer assim, com um estudo muito grande, né? E transformou no que é hoje, né? E matava gado da onde? Vinha da região, vinha de longe? Porque antigamente o gado os caras traziam de boiada, né? Ou já era de caminhão, quando teve o frigorífico Quatro Rios. Vinha boiada, né? Vinha boiada, mas já começou a introduzir o caminhão. Então, várias pessoas já traziam para o caminhão e fizeram a estrada no começo de Votuporanga Cardoso, que tem um acesso lá para o frigorífico, que foi onde conseguiu desenvolver essa parte de transporte, né? E, graças a Deus deu certo. E o frigorífico daí hoje. Porque se a gente pegar a história, lá no começo, as pessoas saíam de Cuiabá, vinham pela boiadeira para ir matar gado em Barretos. Certo. Pela Bordon. Né? E era pelo amor de Deus, era Aí depois começaram a ter frigorífico. Quando montou o frigorífico em Votuporanga, Rio Preto já tinha. Rio Preto tinha de pouca escala, mas tinha um maior que foi na região, foi Fernandópolis, né? Que foi o grupo que se formou lá e depois formou-se aqui em Votuporanga. Né? E tinha gado para tudo isso? Tinha gado, sim. Tinha, porque os meios, vamos dizer, de abate eram menores também, né? Então dava para sustentar todo o gado.
E Votuporanga exportou muita carne, né? Vixe, exportou muito, demais. Até, inclusive, o prédio lá do frigorífico tem todas as prescrições para exportar, né? Tudo. O senhor que conhece mais do que eu me lembro que vinha para cá uns judeus matar, comprar gado aqui. E falavam que eles tinham que ter um tipo especial para matar. O senhor lembra disso ou não? Lembro, tinha matança especial, né? Não podia fazer alguns dias da semana, né? Tinha que obedecer todas as normas jurídicas deles, religiosas deles, que tinham que ser obedecidas para fazer, né? Então, isso foi feito e acabou dando certo. Então, no dia que matava para eles, só matava para eles? Só para eles. Já era desde o comecinho lá até o final, só eles. Eles que fiscalizavam também, obedeciam a lei nossa, mas principalmente a lei deles tinha que ser obedecida, né? Porque tinha uma maneira diferente de matar. Tinha diferente. Tem algumas coisas, alguns órgãos assim do gado que não podia ser aproveitado, então era feito tudo na teoria deles e tinha que obedecer, senão não tinha acordo. Contava-se uma história, não sei se é lenda ou não, diz que um deles, a unha era cortada aqui porque ele tinha que passar a unha no negócio que cortava para ver se não tinha feito dente. Isso é lenda ou é verdade? Não, isso aí eu já não... Deve ser lenda, né? Diz que eles porque tinha que cortar. Aí vão surgindo as coisas, né? E Votuporanga teve alguns marcos, né? Depois nós tivemos de leite também, né? A Sonata foi pioneira na região, né? Porque existia a Nestlé que comandava toda a compra de leite em maior volume, né? Pois a Sonata entrou já para valer também no mercado e hoje foi uma firma que progrediu, né? Quando teve a Nestlé, era ali na Rua Itacolomi, né? Na Rua Itacolomi. Era só... Eles só pegavam leite? Eles só pegavam leite de acordo com o teste que eles faziam lá, né? Então, já começaram, os produtores já começou a melhorar a qualidade, porque senão não poderia vender para eles, né? E foi lá, no começo só foi isso, só leite, e esse leite eles mandavam para as fábricas deles. Aí, aqui devia ter um resfriador, né? Uma geladeira, sei lá, um resfriador. Não, tinha uma instalação frigorífica lá para atender, né? Todas essas demandas, né? E assim foi. Porque nessa época vendia-se muito leite também na rua aí, né? Na rua. A legislação existia, mas ninguém obedecia. Vendia na rua, né? Como hoje não pode vender, mas vende, não tem problema. Porque eu lembro que as pessoas compravam leite e tinha a fama daquele que punha água no leite, porque eles punham água no leite, né? Sim, tinha muito produtor aí que para melhorar o rendimento tocava uma água lá. E isso na Nestlé não podia, né? Porque eles detectavam, né? Porque a Nestlé, para receber o leite, fazia uma análise. E na análise existem as porcentagens que têm que ser satisfeitas para poder fazer o leite industrial. E se eu não pusesse água, não satisfaria de jeito nenhum. Aí eles eliminavam o leite. Eliminava. Bom, Jesus, uma área que o senhor conhece muito bem aqui em Votuporanga é a área da Saev, a área de... quando começou... Como começou o tratamento de água em Votuporanga? Isso foi um trabalho... como que foi isso? O tratamento de água de Votuporanga, a água em si, é pioneiro na região, porque era o Departamento de Água e Esgoto do Estado, fez em algumas áreas prioritárias para fazer o tratamento de água. E aqui teve sorte que foi feito o tratamento de água do córrego Marinheirinho, né? Foi o pioneiro na região, e foi feita a estação de tratamento, que é aqui pertinho de onde nós estamos, a estação de tratamento de água, e começou, então, fez aquele plano inicial
de tratamento de água. Esse plano inicial deu conta de Votuporanga há alguns anos. Depois, então, teve que fazer as ampliações necessárias. Mas era estadual ou era municipal? No começo era estadual. Depois, então, o município foi encampando e ficou uma autarquia que hoje é a SAEV, né? E como essa água vinha? Vinha do córrego do Marinheiro? A água vinha de lá do córrego? A água vinha do córrego Marinheiro, né, através de uma estação de recalque, né? Tem a adutora que passa aqui por, mais ou menos na minha direita, de onde nós estamos aqui, e chegava na estação de tratamento de água, que é aqui na Rua Pernambuco, esquina com a Rua Acre, né? Isso aí foi um serviço pioneiro, não só na nossa região, mas no estado, porque não se fazia uma adutora de tratamento de tamanho porte que foi feito aqui em Votuporanga na época. Verdade, verdade. E aí o segundo passo foi a represa. O segundo passo, porque a água ela vai aumentando a população, vai aumentando o consumo. Então, o córrego em si não satisfaria mais o consumo nas horas de maior demanda, né? Então, foi feita a represa do córrego Marinheirinho, com bastante cuidado, com bastante técnica, e graças a Deus ela está aí, responsável por grande parte do tratamento de água de Votuporanga, né? O senhor lembra quando o Nabuco tentou fazer o primeiro poço aqui e não deu certo? Não, ele fez que quebrava a broca. Estava ainda em estudo fazer as perfurações de grande porte, né? Porque você tem que atravessar aqui uma camada de basalto, que é uma rocha duríssima, né? Para pegar um lençol freático que dá mais água lá no fundo, 1.000 e poucos metros. E você assim, não conseguiu, nos primeiros passos, fazer isso daí. Então, por isso o Nabuco desistiu, mas ficou o pioneirismo importante do estudo, da pesquisa, que mais tarde foi feito, então, estudar a possibilidade de implantar outros poços, e hoje tem já implantado poços que dão resultado. Agora, isso era falta de tecnologia, de material capaz de fazer tudo isso, né? Porque o basalto está aí até hoje, consegue se furar, é tecnologia. Faltou tecnologia para atravessar essa camada quase, vamos dizer assim, 1 quilômetro de rocha, coisa que não é brincadeira. Nossa, né? Tudo isso. Então, depois, mais tarde, com o progresso da tecnologia de avançar, foi possível fazer os poços que aí estão hoje, né? E era um poço profundo? Era considerado poço profundo ou não? Era, mas não foi. Era para ser, mas não foi. Agora, Votuporanga tem vários poços. Eles não são poços profundos, são? São. Todos são? Não, os da SAEV são profundos, que ela utiliza são. Tem poços particulares. Não da SAEV. Todo profundo. São todos poços profundos. Jesus, e a questão da... Tem muita gente que critica que se fazendo muito poço pode prejudicar o lençol freático. Como que é essa discussão? Não, existe uma distância mínima que deve ser respeitada entre os poços, para que um não influa no rendimento do outro. Mas obedecido, como nós estamos obedecendo agora, não tem problema nenhum. Mas se fizer de uma distância menor, começa a ter a influência um no outro e diminuir a vazão. Porque a nossa região é uma região que tem um lençol freático muito bom, né? Muito bom. Nós somos no Guarani ou não? Não, o nosso... nós estamos abaixo do Guarani já, né? Já estamos podendo ir a mais profundidade, né? Existem equipamentos hoje que chegam até mais de 1.200 metros, então é possível fazer essa exploração. Ô, Jesus, uma época ventilou-se a possibilidade de trazer água do São José, não teve? Teve. Como é que foi isso? Não, nós não tínhamos esse estudo de água profundo, né? E a maior fonte de água que tem aqui, que foi muito estudada, inclusive todas as possibilidades de trazer as adutoras do São José aqui foram feitas pelo Estado, né?
E tinha um projeto espetacular. Esse projeto do São José é um projeto de uma engenharia muito boa, que tem, foi feito as adutoras, foi tudo planejado de acordo com o que a engenharia manda. Mas ficava muito caro e não tinha condições. E depois a água passou para que nós temos hoje, que é a Sabesp, né, tomou conta da SAE, então o município não tinha onde pegar dinheiro para fazer um negócio desse, né? Ah, sim. E era uma ideia que ia abastecer mais de um município, né? Ou era só Votuporanga? Não, esse projeto específico era só para Votuporanga. Foi estudado só para Votuporanga. E não corre o risco do São José não ter capacidade ou não? A capacidade dele, por exemplo, uma cidade que nem Votuporanga. São José consegue abastecer? Consegue, mas ela tem que ser limitada, né? No determinada quantidade. Ela não é assim feito, nós vamos abastecer Votuporanga, mas aquela cidade, mais a outra. Não, precisa ver até onde a vazão dele suporta, porque senão dá problema também. Mas ele tem uma vazão considerável boa, né? Mas hoje já abandonou essa ideia. A ideia para Votuporanga foi abandonada, mas ela sempre existe porque o São José está lá e a água tem, né? Se precisar, qualquer dia, suplementar a nossa oferta aqui, podemos buscar lá, se Deus quiser. E Votuporanga está bem de água, né? Tá, com os poços profundos, né? Tá bem distribuído, né? É o que eu falo sempre, tem dois pontos, o antes de ter água e depois. Depois de ter água, o consumidor ele tem que obedecer umas certas linhas, né, para poder usar a água e não causar problema mais tarde. Então, a fiscalização precisa ser muito grande, a pessoa precisa ter caixa d'água, precisa ter dimensionamento correto, senão isso começa a influenciar. Por exemplo, um vizinho faz uma obra suntuosa lá de água, pode prejudicar os vizinhos. Então, precisa todo o olhar técnico da SAEB não pode bobear de jeito nenhum. As caixas d'água. Hoje toda casa tem que ter caixa d'água, né? É obrigado. É obrigado. Significa o quê, assim, mais ou menos? Não precisa ser nada preciso em termos de reservatório, porque é um reservatório, né? Reservatório. É bem importante esse reservatório, né? É super importante. A pessoa tem que fazer base no consumo dela, né? Por exemplo, se eu não vou fazer um reservatório de 5.000 porque eu não preciso, mas se a norma técnica mandar eu fazer um de 1.000, eu tenho que fazer um de 1.000, né? E é isso que essa EV olha, se está dentro das normas técnicas. Se tiver, pode ser ligado normalmente, sem problema. Eu lembro, Jesus, o João Núcio, quando era prefeito, uma vez nós estávamos conversando e teve um comentário de que o preço da água era caro, não sei o quê. O João Núcio falou assim, gente, eu não me conformo, o preço da água é muito barato. Fica um dia sem água em casa para ver. Né? A água é barato, né? É barato. A água, o custo dela é exatamente aquele que a pessoa paga, porque não pode. For um poço na sua casa e começa a usar e pagar, você vai ver só. Uma que você não pode ter confiança na qualidade e na quantidade, e outro que vai ser, sempre você vai ter que fazer uma reforma, aumentar, diminuir, essa coisa toda. Jesus, e tem gente que reclama, a água está saindo não sei o quê, a água tem não sei o quê. A água de Votuporanga, ela tem um controle bem rígido, né, de qualidade, né? O controle de qualidade é rígido, porque se não for também perde a licença, né? Porque eles vêm examinar pontos determinados, né? E todos eles têm que ter uma característica técnica muito boa, senão a de potabilidade tem que obedecer às normas técnicas, que isso é federal, né? Não tem jeito, tem que obedecer mesmo, senão... Bom, Jesus, quando o senhor foi superintendente da SAEV, qual é o grande problema? São os canos, as adutoras que são... Qual é o grande problema da SAEV, assim, o calcanhar de Aquiles da SAEV? O problema, bom, primeiro é ter água para todo mundo, né? E para todo mundo ter a quantidade que ele precisa obedecer todas as normas técnicas. Ter reservatório em casa,
ter as tubulações tudo certo. Então, o grande problema da SAEV é fiscalizar o uso da água, que tem que ser tecnicamente correto, né? Porque se não for, dá problema. Senão você faz uma casa, põe lá um reservatório onde que você quer, e o outro faz a casa certa, e aquele lá está colaborando para o uso da água, mas você está estragando, desperdiçando água. Por isso é que tem que ter um preço, né, que justifique o uso correto da água. Agora mesmo nós estamos com a SAEV trocando adutor ali na rua Itacolomi, teve ali porque ali no centro da cidade, por exemplo, a Rua Amazonas, aquilo lá qualquer dia vai ter que trocar, porque aquilo é muito antigo, né? E a qualidade não é a mesma, né? Não. Aí é um problema técnico muito sério. Você tem todo o esquema de distribuição de água, você vai mexer nele, você tem que fazer o estudo completo de uma região. Às vezes você tem que fazer, por exemplo, uma extensão de 100 metros, né, que era de 4 polegadas, e passar para 8. E você vai ter uma série de problemas correlatos com isso. Então, esses problemas técnicos têm que ser feitos de acordo, porque se não fizer, dá problema depois. Dá mesmo. Mas, por exemplo, o material que foi usado lá no começo é um material que já está com quase... Está com muito uso já, né? É. Agora, se eu for, por exemplo, mexer num trecho que tenha qualquer problema assim, às vezes eu tenho que trocar o trecho inteiro. Então, isso eu tenho no cálculo meu, nas planilhas, os lugares, por exemplo, A e B. Se eu preciso trocar algum pedaço entre A e B, mas eu não posso porque vai dar problema. Então, eu tenho que trocar aquele trecho todo e, às vezes, outros trechos para poder suportar as vazões e a qualidade que os novos materiais têm e os outros não tinham. Então, você dá um problema sério. Então, por isso é que tem um corpo técnico bem especializado para não acontecer problema desse jeito. O senhor estava aqui quando começou fazer aquele monte de cano nas ruas? O senhor estava aqui já ou não? Não, eu ainda não estava aí, mas como eu morava aí, eu dei uma acompanhada, né? Mas o sistema inicial nosso, o projeto inicial foi muito bom. Tanto é que toda ampliação que tem, às vezes você tem que desmanchar, por exemplo, um determinado trecho, substituir aquele determinado trecho, e para engatar em lugares que tem aquela vazão. E isso o Votuporanga está de parabéns, porque existem essas possibilidades. Desde o começo? Agora, se der problema, aí é complicado, porque aí você fazer entre A e B, você tem que, às vezes, buscar uma outra alternativa para substituir naquele lugar para poder dar a vazão. Mas isso, a SAEV está com os planos bem estudados, né? Às vezes, claro, falha, porque você tem que fazer uma substituição maior, mas existe um planejamento muito bom. Mas eu fico pensando o seguinte, quando começou o sistema aqui em Votuporanga é uma cidade de 20 mil habitantes, os técnicos, os profissionais, eles já pensavam em fazer algo com uma cidade de 100 mil habitantes? Foi pensado, mais ou menos foi pensado. Então, tem lugares que atendem perfeitamente essa demanda. Mas Votuporanga cresceu mais do que o previsto. Então, aí você tem novas adutoras, novas linhas para fazer, paralelas àquela existente, para não dar problema que você falou. Sei. E as construções, né? A gente ouve muito falar que as construções antigamente eram aqueles tijolos enormes e não trincava, tal. Quando o senhor começou, como que era essa construção? Como que foi a evolução dessa construção? Eram tijolos de saibro, pó de mico, né? Como que era isso? Não, a construção, os materiais, principalmente na parte de tijolos,
foram modificados muito porque a matéria-prima deles foi terminando também, né? Então teve que fazer novos estudos para atender essa parte de fechamento, que é de alvenaria, de tijolos ou cerâmica, ou de olaria, etc. Então, o que tem que fazer hoje é você estudar perfeitamente a estrutura de cada caso, né, para poder adequar aos materiais que você tem, porque você não ficar aí à procura de coisas que não tem. Então, isto, né, é tudo feito baseado em projeto. Agora, você fiscalizar todos os projetos, toda a construção, é difícil. O que existe de coisa feita debaixo do pano não está escrito. Então, você acaba gerando problemas depois. Mas o olho da prefeitura, que ninguém gosta do que faz, por exemplo, quando está fazendo um alicerce ou uma parede que está fora das dimensões ou fora das recomendações. Você vai lá reclamar, o cara quer comprar um fiscal, quer fazer isso, fazer aquilo. Então, as normas que existem é para dar continuidade a isso que você falou. Mas, às vezes, a nossa grande problema é a fiscalização, acaba dando problema. O Valdir Petenucci esteve aqui e ele falou... Eu me lembro que ali na Vila América tinha um buracão, tinha uma erosão enorme. Segundo ele, aquilo lá foi por causa das olarias. Diz que ali era um saibro muito bom. Quer dizer, é impossível você ficar tirando terra também. Isso, né? Uma hora acaba, né? E lá deu problema, né? Porque lá foi tirando muita terra e não foi feito, por exemplo, obras paralelas para poder fazer aterros ou fazer determinadas patamares de terra para não ficar aqueles buracos lá daquele jeito, né? Mas, pensar, é difícil. Votuporanga, que eu me lembro, teve 3 grandes erosões. Aquele ali no Vale do Sol, do Adalto, e o da Vila Paz, né? Essas erosões, elas aconteceram por falta de conhecimento, por falta de... Por que acontecem essas erosões? Por falta de conhecimento e não tomar... Essa da Vila Paz, que é onde até tem o lanchopão ali, né? Ali era um buraco, né, que passava a água ali e foi aumentando. Então, teve que dar uma solução de fazer diques e aterrando para poder dar resultado, porque Votuporanga tem altos e baixos, e você teria que tomar cuidado para nessas baixadas não receber tanta água como foi recebido, né? Então, o que for possível fazer, até que Votuporanga teve sorte, que consertou os grandes problemas aí, mas não pode deixar, tem que abrir o olho, não deixar fazer loteamento onde não pode, ou, se fizer, usar a técnica. Agora, aconteciam essas erosões porque também não tinha nenhuma consciência política também, né? Os prefeitos não ligavam também, né, Jesus? Não ligavam. Eu lembro aí quando foi feita a galeria ali da Vila Paz, no Lanchopão, eu sempre lembro que eu era recém-formado, e ali aquele buracão, eu falei, ai meu Deus do céu, o que nós vamos fazer aqui? Né? Porque os proprietários vizinhos não estavam nem aí, né? Aí depois foi fazendo, os primeiros que fizeram aqui em cima, que foi dando resultado, aí deu ânimo para os outros fazerem também. Mas o nego não queria saber, não. E normalmente a solução é fazer uma avenida em cima. Tem que fazer uma galeria primeiro, né? Tirar a terra que não precisa, fazer a galeria dimensionada devidamente, depois aterrar direitinho, aí não tem problema, né? Como foram feitos algumas aí que está funcionando bem. Agora, lá no Pouso Bom, tem uma que não foi feita avenida, mas parece que está resolvido. Foi feita até uma área de lazer. Essa é uma opção boa também. Uma opção boa. Para você poder ocupar a área por um lugar que a água não tome conta dele. E aí você protege. Protege, proteção. Jesus, antigamente, quando foi feita a represa da Saev, não tinha tanta... como é que fala? Quando a areia entra
como é que fala quando vem areia para... E, de repente, começou a ter, e agora a prefeitura está até gastando um dinheiro para tirar toda essa areia, né, fazer tudo isso. Então, isso é consequência, porque naquela época também não tinha tanta construção, era mais protegida, né? Era mais protegida. Porque ficava construindo e não tinha lugar para escoar, né, devidamente, né? Então as galerias não suportavam, ou não tinha galeria, e ficavam erodindo, né, e levando toda a terra embora. E deram dos problemas que veio futuramente aparecer. Né? E hoje, por exemplo, Votuporanga, assoreamento, fazendo esse trabalho de desassoreamento, vai ser preciso fazer algum trabalho de prevenção também, né? Porque daqui a pouco também assoreia tudo de novo. Tem que fazer a prevenção e onde foi feito o assoreamento, fazer de acordo também para não levar, porque senão a água você tem que controlar a velocidade dela e a quantidade de cada região para você poder ter soluções não só agora, mas futuras também. Né? Sei. Agora, por exemplo, quando surgiu o Açaí Clube de Campo, aquilo era um córrego, virou uma represa. Aquilo tinha algum estudo técnico ou foi feito também na base da intuição? Não, o Açaí tem duas partes lá. Teve uma parte que foi na intuição, teve outra parte que eles consultaram vários técnicos e acabou resolvendo, por exemplo, alguns problemas que tinham lá. E lá parece que, só mesmo na continuidade agora que se vê lá para o outro lado, tem que tomar todas as providências para que eles não venham com vazões insuportáveis pelo que tem lá, né? Mas até agora está tudo sob controle. Porque ali era um córrego, né? É um córrego, é um marinheiro, né, que vai... Ah, lá é um marinheiro? Ele vai sair lá embaixo. E aí o pessoal aterrou. Aterrou. Isso aterrou. Ali foi feito até tem umas partes ali que foram bem feitas, viu? Porque senão já tinha levado tudo. Né? Eles consultavam várias pessoas, inclusive eu fui consultado uma vez a respeito de um ladrão que ia fazer lá, um ladrão que eu falo, não. Para sair a água. Para sair a água. Olha, eles fizeram obras boas ali. Isso lá no começo? Isso faz tempo já. Uns 10, 20 anos, por aí, sei lá. A gente vai ficando velho e vai perdendo. Vai perdendo a noção. Ô, Senhor Jesus, outra coisa que tem uma discussão, o senhor falou do início das casas populares. Nós temos vários conjuntos habitacionais, não falo Votuporanga, mas Votuporanga também, então, que eram umas normas, não seguiam muito bem as normas, ruas estreitas, né? Como é que era aprovado isso? Quando tem norma assim, estadual, eles fazem para atender certas coisas que acabam não atendendo o que a cidade quer, né? Mas às vezes é mais por política que fizeram, né? Mas hoje está levando em consideração fatos mais profundos, tecnicamente mais seguros. Porque tem conjunto habitacional aí que a rua né? Eu acho que é para caber mais casa, né? Esquece do problema de trânsito, problema da circulação, né? Porque você tem que ter área de circulação, porque hoje um lugar lá não está com muito trânsito, mas por uma razão qualquer vem a ter, não pode, você tem que suportar, tem que ter vias para suportar, né? Mas tem que tocar o barco aí, e a disso cobre muito a administração municipal não ficar em cima. O senhor acha que Votuporanga tem uma via bastante razoável, ou tem algumas partes que são meio complicados, né? Porque, por exemplo, Rio Preto tem umas avenidas lá, as 3 avenidas principais que dão um escoamento, né? Votuporanga não. Votuporanga... Como é que o senhor vê a via nossa de trânsito? Não. Existe também no papel várias coisas para serem feitas.
O que não pode é um loteamento que vai ser feito agora, por exemplo, colocar algum empecilho numa avenida que estava proposta para aquele lugar. Eu acho que esses projetos de ampliação do sistema viário existem. O que não pode deixar é a política entrar no meio e cortar alguma coisa, né? Mas tem que ter mesmo, porque senão dá problema. Teve uma época que deu boom os condomínios, né? E eu me lembro que um estudioso disse que ele era contra, porque os grandes condomínios impediam, né? E esse é um problema sério, né? Você tem que dar... Você tem que ter continuidade, você tem que ter vias principais, né? Que passam, que não pode sofrer nenhum empecilho para ligar o A com o B ou o centro com um determinado lugar. O sistema viário tem que ser bem feito para não dar esses problemas. Eu lembro que o José Carlos Lima Bueno, ele era secretário lá de Rio Preto, e ele se vangloriava de fazer um projeto moderno que era o calçadão. Calçadão também é um impedimento, não é? Você tem que ter os complementos, senão fica você deixa uma região privilegiada e as outras não, né? Mas lá parece que resolveram alguns problemas lá de comunicação. Mas o projeto inicial fechava tudo. Fechava tudo, mas depois parece que andaram acertando lá. Agora, isso tem moda também, não tem, Jesus? Tem moda também, né? Tem, lógico. Tem que ter, porque se não tiver, a cidade que não tem fica uma cidade pequena. É verdade. Jesus, Votuporanga, toda essa estrutura foi feita pensando uma quantidade de casas, né? Por exemplo, o centro eram casas. Agora está subindo prédios. Essa estrutura básica que existe, que o senhor disse que é ótima, que foi feito antes, suporta esse crescimento de prédios, porque numa área que só tinha uma casa, tem 50, né? Como é que é isso? Não, por exemplo, se vai entrar com um projeto de um loteamento, uma parte A, e que ali já tem problema, ou poderá ter esse problema, a pessoa que vai lotear já tem que fazer esse complemento. Ou uma rede de esgoto para suportar os aumentos, ou uma rede de água para poder dar conta também, né? Então, isso depende muito da administração municipal e dos planos que a prefeitura tem para aquela região. Mas senão... e no centro, que é uma coisa antiga já? Bom, aí tem lugar que não pode mexer, né? Não pode fazer prédio? Não pode. Tem lugar que não. Se pode fazer, por exemplo, eu quero fazer um prédio num lugar lá que tem um monte de casas. Eu derrubo aquelas casas e vou fazer um prédio. Mas eu tenho que ter condições de suportar tudo o que tem que ser feito lá sem depender de ninguém. Aí, a lei é assim. Agora, e aí complica. Se politicamente o cara conseguir, já não está. E Votuporanga evoluiu bastante também no tratamento de esgoto, né? Hoje, o tratamento de esgoto em Votuporanga é bom, né? Bom, tá. Pelo menos até agora está atendendo, mas existem os planos para o atendimento futuro também, né? Só que é um plano que o prefeito não pode abrir mão de deixá-lo, porque senão começa a complicar os córregos, né, da nossa bacia. Às vezes você não precisa falar nome, mas o senhor sofreu muita pressão de político quando o senhor era superintendente da Saev, não sofreu, não? Sofria. Mas... Como que era? Eles iam pedir o quê? Favores? Favor, deixar de fazer isso, fazer aquilo, né? Mas graças a Deus que deu ainda para suportar bem. Que nem hoje, o grande problema que eu vejo, as grandes críticas, são os cortes de árvores, né? Que as pessoas reclamam e tal.
E Votuporanga também teve aquela história, eu não me lembro qual prefeito, que adorou e trouxe sibipiruna, então só plantava sibipiruna, e outro só... Não pode se fazer desse jeito, né? Plantar só um tipo de árvore. Tem que fazer um plano, né, para valer mesmo, né? É um plano técnico, né? É o grande problema que muitos políticos não gostam de fazer o que é tecnicamente correto, né? Porque você... Porque existe muito isso, né? O prefeito vai não sei para onde, vê um negócio e quer trazer para a sociedade. Mas se adaptou bem lá no lugar. E aqui pode ser que não se adapte. Então tem que fazer as correções necessárias. Esse é o problema sério, né? De se fazer as coisas. Bom, Jesus, o papo está gostoso e eu agradeço a sua vida. E politicamente, o senhor teve uma ação... Teve uma experiência só e não chega, não quero mais. Não, mas além de o senhor ser candidato naquela época, o senhor tinha uma atuação política, não tinha, assim, nos bastidores? Tinha um pouquinho, né? Mas não era uma... Vamos dizer assim, eu não ficava assim, mas eles me consultavam, né? Agora, gostado, Jesus, Votuporanga teve muito disso, de pegar pessoas que não eram políticos atuantes e tal. Nabuco, Dalvo Guedes, João Núcio, o senhor não tinha uma atuação política, o senhor não era de subir em palanque e tal. Gozado, né? A que nós devemos isso, hein? Eram uns grupos que achavam que precisavam ter... frutos de amizade, de grupo, etc., né? De algumas famílias aí, por exemplo, no seu Nácio Marão tinha uma grande influência nas pessoas. Tinha outros aí que tinham, que eu estou lembrando, mas que acabou gerando bons candidatos, né? Mas depois também porque eu acho assim, não sei, as pessoas falam, não, fulano é um bom administrador, né? Que nem o Nabuco. Não se vê bons administradores. Mas não eram políticos, e se transformaram em bons políticos, né? Bom, resolveu para nós, né? O senhor tentou uma vez e acabou. Senhor Jesus, muito obrigado pelo esse papo, foi gostoso. Precisando mais alguma coisa, dado técnico, área de alguma coisa, assim que eu puder, eu colaboro. Muito obrigado. Bom, e assim nós encerramos o nosso Baú de Votu dessa semana. Nós voltamos na semana que vem com mais um convidado para contar um pouco da história de Votuporanga. A todos, muito obrigado pela audiência e até a semana que vem.